Isso daqui é um livro de análise técnica, olha só. Esse daqui nem é dos maiores, viu? Tem aí umas 350 páginas. Quanto mais você estudar todo esse conteúdo que tem nesse livro aqui, pior vai ser o seu desempenho no mercado financeiro. Pior vai ser o seu desempenho na atividade de trading. Aí você pode pensar assim, porra, mas por quê? Quanto mais eu estudar conteúdo de análise técnica, pior vai ser meu desempenho? É isso mesmo. Quanto mais você estudar todo esse conteúdo aqui, pior vai ser o seu desempenho no mercado. Por um motivo muito simples, que a maioria da galera que está estudando aí análise técnica, que está estudando trading, não se liga. É o seguinte, a atividade de trading premia quem é especialista e não quem é generalista. E a galera normalmente tende a ser generalista, porque o cara vem aqui, estuda todos esses indicadores que tem aqui, estuda todos esses padrões que tem aqui, mas tudo de forma muito rasa, tudo de forma muito superficial. Então você pergunta para o cara, ele conhece 100 indicadores, mas ele não sabe como nenhum desses 100 é calculado. Ele não sabe precisamente como esses indicadores se comportam nos ativos que ele opera. Ele não sabe com precisão ler esses indicadores. Ele não sabe com precisão que indicador ele pode combinar com algum outro para que aquela mensagem, para que aquela informação que ele extraia dessa análise não seja contraditória. Ele não sabe combinar indicadores, porque ele não sabe precisamente como funciona, por que foi criado, a que objetivo que atende, como que é calculado. Por quê? Porque ele é um generalista. Então, ele pega esse livro aqui e todos os demais livros aí, devora esses livros, conhece superficialmente todos os indicadores, todos os padrões, mas ele não conhece nada com profundidade. Então isso é muito importante. O mercado premia especialistas e não generalistas. E eu vou te dizer por que o mercado premia especialistas. Porque é o seguinte, cada ativo tem uma característica própria de movimentação, tem uma motivação de movimentação própria que é característica daquele ativo. Cada mercado se comporta absolutamente diferente de outros mercados. Cada mercado tem uma condição específica de liquidez. Cada ativo tem um tipo de comportamento, tem um horário em que ele funciona melhor do que o outro, né? Tem mais liquidez em determinado horário, menos liquidez. Isso vai determinar as amplitudes, né? Então, na medida que você se especializa naquele ativo, ou naqueles ativos que você opera, né, você vai saber dizer isso, exatamente, quais são essas características de movimentação, se é um ativo com características de mais tendência, de menos tendência, se ele reverte com mais facilidade, se ele não reverte, né, como que normalmente ocorrem as correções, quais os horários operacionais, as janelas operacionais que são mais interessantes, porque tem mais liquidez para operar aquele ativo, né, quais são os parâmetros dos indicadores que você usa que mais se adequam àquele ativo específico. Porque se você pega um indicador de análise técnica e vai usar esse indicador, né, em vários ativos, você vai ver que ele vai se comportar de forma absolutamente diferente em cada um dos ativos. E é necessário que você então estude as características não só do ativo, mas também do indicador com mais profundidade para que você saiba quais são os parâmetros, que ajustes de parâmetros são necessários para cada ativo que você vai operar, né? Isso você consegue apenas sendo especialista no ativo que você opera, sendo especialista nos indicadores que você seleciona, para que você consiga extrair o melhor desses indicadores em termos de combinação, combinando um indicador com o outro, para que as mensagens não sejam contraditórias, né? Para que você consiga fazer o ajuste dos parâmetros da forma que você vai conseguir extrair uma rentabilidade melhor daquele ativo, até para você conseguir determinar qual a relação de risco-retorno que você vai operar em cada ativo. Por quê? Né? Porque risco-retorno tem muito a ver com a questão da amplitude, da volatilidade que aquele ativo normalmente trabalha. Não adianta você buscar uma relação de risco-retorno muito ampla, muito grande, em ativos que normalmente, na maioria dos dias, não se movimentam, não trabalham em grandes amplitudes, porque aí você vai sempre ficar tentando esticar aquela pernada que você está surfando e você pouquíssimas vezes vai conseguir, porque não é uma característica daquele ativo produzir e trabalhar em grandes amplitudes, né? Então você percebe? A especialização no ativo,
A especialização nos indicadores vai te determinar o seu sucesso no trade, porque quanto mais você entrar a fundo e virar especialista naquele pequeno número de indicadores que você usa, 2 ou 3 máximo, naquele pequeno número de estratégias que você domina profundamente, não adianta você conhecer 20 estratégias operacionais, 30 estratégias operacionais, né? Você precisa conhecer 2, 3, mas com muita profundidade, analisar histórico de transações em cada ativo, em cada time frame, né? Para você ver como que você consegue, quais configurações, de que jeito que você desenvolve, você arquiteta uma estratégia operacional com os indicadores corretos, com os padrões, com os parâmetros balanceados, né? Nas medidas mais adequadas para que você consiga extrair, então, os melhores resultados de cada ativo, né? Então, tenha isso na sua cabeça. Não adianta devorar livros de análise técnica, né, e ser generalista, opinar sobre todos os assuntos, dar palpite sobre todos os assuntos, sobre todos os indicadores, sobre todos os padrões. Isso não vai te levar a lugar nenhum, porque você vai conhecer um pouco de tudo, você vai conhecer superficialmente a respeito de tudo, mas você não vai ter profundidade. E o que você precisa para fazer dinheiro no mercado, para otimizar suas estratégias, para conseguir discernir o que de fato funciona do que não funciona, né, é profundidade, é especialização. Então, esse vídeo aqui é só para te dar um toque. Se você é essa pessoa que normalmente costuma absorver e falar de todos os tipos de indicadores, todos os tipos de padrão, você está indo na contramão do que você deveria fazer para ter sucesso no mercado. Você deveria selecionar a quantidade de ativos que você vai se especializar para operar. Você deveria selecionar a quantidade de indicadores, né? E aí sim mergulhar profundamente, entender por que aquele indicador foi criado, o que ele observa, qual informação ele te dá, em que parâmetros você consegue configurar para essa informação ser mais precisa, dependendo da característica dos ativos que você opera, que tipo de relação de risco-retorno que você tem que buscar naquele ativo especificamente, quais são os melhores horários operacionais para você operar naquele ativo que oferece mais liquidez, que oferece mais movimentação, que são mais aderentes àquela estratégia específica que você está usando, que ativos você deveria usar naquela estratégia, que ativos você não deveria usar. Então você só vai saber todas essas informações para que você consiga ser mais lucrativo, para que você consiga otimizar as estratégias que você usa, quando você se torna especialista, quando você conhece de alguma coisa profundamente. E quem se presta, né, a ser especialista em alguma coisa, você não vai conseguir ser especialista em tudo. Você não vai ser especialista em 20, em 30 indicadores, em 20, em 30 ativos. Você vai conseguir ser especialista conhecendo profundamente 2, 3 indicadores, 5, 6, 7 ativos. Aí você vai pegar esse seu conhecimento de qualidade, conhecimento com profundidade, e vai fazer esse conhecimento trabalhar a seu favor no mercado. Se você for generalista, infelizmente, você não vai conseguir extrair o melhor de cada padrão e o melhor de cada ativo.